Olá, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula, né, de biologia. Essa aula é voltada para a galera do terceiro ano do ensino médio do Colégio Padre Viana, aula de biologia, certo? Sejam todos bem-vindos, futuros médicos, engenheiros, arquitetos, fonoaudiólogos, enfermeiros, psicólogos, artistas, compositores, enfim, certo? Galera, quem tem que vir aqui para substituir a gente é vocês nessa bagaça terrestre, certo? Então estudem, não vão pensando que vocês estão com essa facilidade toda com relação às avaliações, porque lembrem-se, nota não delega capacidade de ninguém, vocês já sabem disso, né? Então vamos lá, sem mais delongas. A vida tá bem aí, ó. Se liga. Quais são os objetivos da aula de hoje, pessoal? Hoje a gente vai trabalhar a parte de organologia vegetal voltada para a raiz. A gente vai ver a raiz hoje. Beleza? Então, quais são os objetivos da aula? Reconhecer as principais diferenças entre os órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos das plantas. A gente vai já ver a diferença entre eles. Entender o processo de formação da raiz primária, também da raiz secundária, bem como compreender os tipos de raízes, as suas localizações, se analisar dois tipos de raiz, se dizer, isso é um tipo de raiz subterrânea, isso é um tipo de raiz aérea, enfim, beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, lembrem-se, aqui é uma sequência didática, certo? A gente viu a parte de histologia, é muito importante a parte de histologia para que a gente entenda a parte da anatomia vegetal, que é o que a gente vai ver agora, certo? E posteriormente a parte do funcionamento. Não existe você aprender a parte de funcionamento se você não souber a parte de histologias, classificar os tecidos, enfim, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Vamos começar com uma pergunta bem simples que diz o seguinte: por que as raízes apresentam muitas ramificações e uma zona pilífera com pelos absorventes? Vamos lá. Se a gente for pegar os órgãos vegetais, né, de uma planta, a gente classifica esses órgãos em dois grandes grupos. Quem são esses dois grandes grupos? O primeiro grupo, que é o grupo dos órgãos vegetativos, que o próprio nome já está dizendo vegetativo, responsável pelo quê? Pela manutenção da vida do vegetal. Quem são? Raiz, caule e folha. A raiz, ela tem a função de quê? De absorção de água e de sais minerais. O caule tem a função de quê? Caule tem a função de sustentação e a função de condução das seivas. A folha tem a função de quê? A folha tem a função da fotossíntese, que é um processo ao qual todo mundo depende dele, e a questão das trocas gasosas. Esses são os três órgãos vegetativos. Agora, os órgãos reprodutivos. Quem são esses órgãos reprodutivos? São aqueles que são voltados para a questão da reprodução da planta, que seria o quê? Flores, frutos e sementes. Beleza? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, por que tem essa zona pilífera respondendo isso aqui, com relação à questão de pelos absorventes? Para ser fidedigna a função da raiz, que seria de absorver. Então, além de fixar a planta no solo, ela também absorve, funciona como uma espécie de um motorzinho que vai chupando, sugando do solo água e sais minerais. Beleza? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre a raiz. Então, o que é que a gente pode falar aqui sobre a raiz? Na raiz, você analisando a estrutura de uma raiz, você percebe, certo? Que ela tem formada por basicamente 5 partes. Eu diria 4 partes na realidade, porque uma nada mais é do que essa parte aqui de cima, que é a chamada colo, também conhecido como coleto. O que seria essa parte? Pessoal, essa parte é isso aqui, ó. É como se fosse o quê? A zona periférica, ou seja, a zona de separação entre o caule e a raiz. Beleza? Olhando morfologicamente uma raiz. Então, nós temos o colo, que é a zona de transição, colo ou coleto. Logo abaixo do colo, nós temos o quê? Uma estrutura que é muito fiel à questão da função da raiz. O que seria essa estrutura? Essa estrutura é chamada de zona suberosa, também conhecida como zona de ramificação, certo? Onde você vai encontrar raízes laterais. Como eu falei, é fiel justamente à função da raiz, que seria a fixação da planta no solo. Sem essa parte, a raiz ela não ia ficar equilibrada, tá entendendo? Ela ia ficar bombeando. E assim vai, né? Quem sabe até cair. Plantas de grande porte, logicamente a gente está falando. Beleza? Então aqui nós temos essa zona, que é chamada zona suberosa. Descendo aqui na raiz, nós vamos ter o quê? A zona pilífera, que foi a pergunta inicial.
Essa zona pilífera é também conhecida como zona de pelos absorventes, certo? Zona de pelos absorventes. Você vai dizer, ah, já vi essa partezinha aqui, tricomas. O que são esses tricomas? Exatamente, uma sequência. Lá na parte de tecidos de revestimento, a gente viu o quê? A epiderme. E na epiderme, ela tem algumas adaptações. Quais são essas adaptações? Enfim, já vimos. Mas tem umas que são as chamadas pelos absorventes, que nada mais são do que esses tricomas aqui. Tá entendendo? Lembra que eu até falei daquela questão da urtiga, né? O camarada vai lá, né, no mato e, vixe, se passar urtiga já sabe. Beleza. Então aqui nós temos essa outra função, que é a função de absorver. É justamente nessa parte aqui da planta, onde a planta vai conseguir receber, puxar do solo, água e os sais minerais. Beleza? Aqui descendo, né, nós temos o quê? A zona conhecida como zona lisa, ou zona de crescimento da raiz, certo? É aqui, pessoal, onde você vai encontrar aquela parte dos meristemas. Exatamente, aqueles meristemas que a gente falou, que é composto de células que tem funções de quê? De crescer o vegetal. Crescer tanto para cima como para os lados. Então, esses meristemas, eles se encontram aqui nessa zona lisa. Lembra que eu falei lá na parte dos meristemas primários, que é formado de procâmbio, protoderme, meristema fundamental? Essas três partes lá, os três meristemas, que em uma aula posterior eu falei justamente da questão de outra estrutura que é chamada de calitrógeno ou calitrogênio, que nada mais é que outro tipo de meristema que você vai encontrar onde? Você vai encontrar na raiz aqui, ó. E observe que tem essa estruturazinha aqui que é chamada de coifa. Que estrutura é essa? É uma estrutura que é como se fosse uma estrutura de proteção, porque à medida que a planta ela vai crescendo, ela tem que ter uma estrutura, certo? Que vai servir para ela contra o atrito, contra o solo. Então, essa estrutura é uma estruturazinha de proteção dessa região meristemática. Bem simples, pessoal. Essa primeira parte aqui, que é a parte morfológica da raiz, fica fácil da gente entender, certo? Agora, anatomicamente falando, vamos falar agora da raiz. Existem dois tipos de crescimento de raiz. Quais seriam esses dois tipos de crescimento? O crescimento primário e o crescimento secundário. Onde é que você vai encontrar o crescimento secundário? O crescimento secundário você vai encontrar nas eudicotiledôneas e também você vai encontrar nas gimnospermas. Quer dizer, mais voltado a plantas de grande porte. Não necessariamente você pode pegar isso como conceito. Mas quando a gente fala de eudicotiledôneas e gimnospermas, a gente já vem em mente plantas de grande porte. Então, enfim, aqui nós estamos observando a anatomia de uma raiz, a estrutura primária de uma raiz, certo? E da mesma forma que você tinha lá no meristema primário, que é formado por aquelas três regiões, aqueles três meristemas, esses meristemas vão formar essas partes aqui da raiz. Então, em um crescimento primário da raiz, certo? Só que dotado de que também, como a estrutura vai ser uma estrutura primária, também a gente pode entrar aqui com as monocotiledôneas, que não têm um crescimento secundário. Então, enfim, vamos aqui, algumas. Vamos lá. Nós temos três partes nessa raiz. Quais são essas três partes? Nós temos essa parte periférica, presta atenção no marca-textozinho aqui, ó. Parte periférica, que é chamada de epiderme, certo? Exatamente, lá a protoderme vai ser responsável pela formação da epiderme, que é o meristema, na realidade, o quê? Primário, beleza? A protoderme. Nessa parte aqui, galerinha, ó, tá vendo aqui a parte, que é praticamente uma parte de preenchimento, nós temos o famoso córtex. Então, se disser, no parênquima cortical, na região cortical, você já sabe que é uma zona, praticamente uma zona de preenchimento, onde você vai ter algumas células parenquimáticas, que são células de preenchimento, certo? Então, esse córtex é a parte intermediária da raiz primária, que fica entre a epiderme e essa parte central, no miolo, como a gente diz, que a gente fala já. Então, esse córtex, ele é formado por essas células, que são células de preenchimento, com função de preenchimento, pessoal. E prestem atenção em uma estrutura que nós temos nesse córtex, que é essa estrutura chamada de endoderme. Que estrutura seria essa daqui, pessoal? É como se fosse um anel aqui, ó, circular, certo? Ó, que separa a parte do miolo, como a gente fala, com a parte do córtex. Lembrando, isso aqui é só um pedacinho cortado. A gente está falando disso, beleza?
Então vamos lá, do tronco. Do tronco não, na raiz. Beleza? Então nós temos essa estrutura aqui que é chamada de estrutura, que é chamada de endoderme. Então falou de endoderme, pode ter certeza que a endoderme vai estar no córtex da raiz, certo? Lá naquela regiãozinha pertinha da parte de dentro, que a gente chama de medula, que também podemos chamar de cilindro vascular, certo? Essa parte aqui de cilindro vascular, você pode observar, ó, esses nomezinhos aqui, ó, xilema e floema. Ah, nunca escutou falar xilema e floema? Pega nas aulas anteriores que tu vai entender. Então, xilema é responsável pela condução da seiva bruta, que nada mais é que água e sais minerais, levando para cima, e floema é responsável pela condução do produto da fotossíntese, que é a seiva elaborada, geralmente para baixo. Detalhe, pode ter algum local que ela vai ter uma trajetória ascendente. Beleza? Então, aqui dentro nós temos o cilindro vascular, que esse cilindro vascular ele é formado por dois tipos de células. É formado por um tipo de célula vascular, pessoal, cilindro vascular, célula vascular. Então, vai ser responsável pela formação vascular de vasos. E também existem outros tipos de células que são células avasculares. Quem são essas células? Formadoras do periciclo, beleza? O que é esse periciclo? Periciclo nada mais é do que essa partezinha branca aqui, ó, juntinha com a endoderme, tá vendo aqui, ó? Ó, deixa eu mostrar para ti aqui. Deixa eu mudar para tu entender bem direitinho aqui, ó. Presta atenção. Olha aqui, beleza. Ó, essa parte do periciclo nada mais é do que isso aqui, galerinha, tá vendo? Ó, essa partezinha circular, desculpa aí que é porque eu estou com o dedinho, não estou com o mouse, enfim. Aqui essa partezinha circular é chamada de periciclo. E observe que é vizinho à endoderme, então preste atenção. As três partes de uma estrutura primária. A estrutura primária de uma raiz, né? Uma raiz primária. A epiderme, que é essa partezinha aqui, ó, certo? Que é a parte de revestimento. Nós temos essa parte aqui intermediária, que nada mais é do que o córtex, células parenquimáticas, e nós temos essa estrutura presente no córtex. Cuidado para você não confundir. A endoderme, certo? Que essa parte vai ser muito importante quando a gente começar a estudar lá na parte de fisiologia vegetal a questão da seiva entrar na planta, certo? Ah, é bem, aí, Carlos, não é só chupar e ela entrar e... Não, não é só assim não, certo? A gente vai esmiuçar. Essa seiva, ela entra aqui, ó, observem aqui, ó, certo? Ó, existem dois tipos, dois caminhos aqui que a gente vai estudar depois, beleza? Então, aqui nós temos a endoderme. É importante salientar, pessoal, que essa endoderme aqui, ó, tem umas coisinhas lá que são chamadas de estrias de Caspari. O que são essas estrias de Caspari? Imaginem células aderidas, formando uma camada de células, e entre essas células nós temos uma espécie de cinto. Cinto, sim, como se fosse uma espécie de fivela entre as células. Para que serve essa fivela? Ela funciona como uma espécie de seletora. Na realidade não é uma seletora, é uma barreira, fazendo que quando essa seiva ela chega aqui na endoderme, mediante essas estrias de Caspari, ela tem por obrigação de passar pelo citoplasma da célula. Não vai passar pelas periferias. Se a célula estiver aqui, ó, unidazinha, ela não vai passar entre as células porque tem essas estrias de Caspari. De onde? Na endoderme. A endoderme está presente aonde? No córtex. Beleza? Passando da endoderme, a gente já tem o periciclo. O que é esse periciclo? É outra camada de células que não pertencem ao córtex, pertencem sim a quem? Ao cilindro vascular, ou à medula, que ela tem a função, pessoal, justamente de quê? Tem a função de fabricar essas raízes laterais, certo? Ela fabrica essas raízes laterais. E aqui nós temos o floema e o xilema secundário. Já falei para vocês, mas é bom a gente bater na tecla. Xilema e floema primários. Por quê? Porque aqui a gente está falando da estrutura primária da raiz. Beleza, pessoal? Aqui é um cortezinho vindo para cá. Observem como a gente já sabe que o xilema fica mais interno e o floema fica mais externo, certo? Então essa é a estrutura primária de uma raiz. Bem tranquilo, certo? Acredito que não tem... Entendeu essa parte aqui que é a parte grossa? O restante lá de caule e de folhas é 2 palitos, né?
Então vamos aqui para a estrutura secundária de uma raiz. Estudamos ali a estrutura primária, essa estrutura aqui presente nas monocotiledôneas, nas dicotiledôneas, nas pteridófitas, nas gimnospermas, enfim. Aqui a gente vai estudar a estrutura secundária de uma raiz, presente nas eudicotiledôneas e nas gimnospermas. Beleza? Então vamos aqui, galerinha, para tu entender bem direitinho, presta atenção. Aqui é aquela parte que a gente falou, certo? Das estruturas. Para relembrar, ó, aqui é a zona de transição, coleto, aqui é a zona suberosa, aqui é a zona de crescimento celular, de alongamento, aqui é a região, desculpa, crescimento celular é aqui, ó, beleza? Essa parte aqui é a região pilífera e essa parte aqui nada mais é do que a coifa. Então, analisando aqui a estrutura secundária dessa raiz. O que é que você pode observar nessa raiz aqui, pessoal? Observem as partes aqui e os cortes. Uma coisa que a gente de cara já vai dizer, que a estrutura secundária de uma raiz é aquilo que a gente já sabe. Quem são? É o câmbio vascular e é o felogênio. Beleza? O câmbio vascular, observem que coisinha bacaninha, voltando aqui, ó. O câmbio vascular nada mais é do que essa estrutura aqui, que você pode observar, certo? Ó, tá aqui, ó, o câmbio, ó, vermelhinho aqui, ó. Esse é o câmbio, essa partezinha aqui, ó. Só, galera, que ele não é, a princípio, tão bonitinho desse jeito quando ele começa a se formar, não. Certo? A princípio, ele é dessa maneira aqui, ó, tá vendo, ó? Ele é dessa maneira, ó. Depois é que ele pega esse formato aqui circular. Ele adquire esse formato circular. Certo? Aí isso aqui desaparece? Não. Isso aqui nada mais é do que, ó, observa, ó, o xilema tá aqui, ó. Observa no ponteirozinho, ó. Esse é o xilema. Esse aqui vai ser o quê? O floema. E essa partezinha de vermelho aqui, ó, nada mais é do que o câmbio. Aí depois fica dessa maneira. Como? O câmbio aqui adquire formato circular. E essa parte aqui faz o quê? Essa parte aqui é xilema, certo? Utiliza mais não, Carlinhos. Por quê? Porque o xilema, essas células, elas vão, na realidade, não é se renovando. A gente sabe que o xilema ele é morto, né? Assim, tem uma porção que vai ser morta e outra que vai, ó, se renovando, né? Então, depois é que ele adquire esse aspecto circular. E aqui por fora nós temos o que, galerinha? Floema. Detalhe, lá no crescimento primário da raiz, na raiz primária, você observa xilema e floema primário. Aqui você já observa xilema e floema secundários, beleza? Eu já vi uma questão dizendo que esse câmbio vascular, ele tem uma origem dupla, né? Assim, diz que é um tecido misto. Por que disso? Porque lembra que eu falei daqui, ó, deixa eu só mostrar para tu ver, ó. Essa partezinha aqui que é chamada de periciclo, ó, essa parte, o que é que acontece com essa parte? Essa partezinha aqui, ela também é responsável, ó, contribui para a formação de quem? Do câmbio vascular. Então não é só o procâmbio, vocês estão entendendo? Não é só o procâmbio que é responsável, e sim também a periderme. Então periderme não. Voltando, o periciclo. Então, se alguém perguntar porque a origem é uma origem mista, todo mundo já vai saber dizer. Se alguma questão cair, você já sabe. Beleza? Então, quais são essa estrutura secundária da raiz? A estrutura secundária da raiz nada mais é do que os dois lá que a gente já entendeu já. Aqui não tem muita novidade. Nós temos o câmbio vascular e nós temos o felogênio. Bem simples, pessoal. A gente viu lá na primeira aula. Tem bicho de sete cabeças aqui não. O câmbio vascular, ele é mais interno. Observa aqui. Então, ó, para dentro, o câmbio vascular, ele vai formar nada mais, nada menos do que o xilema. Tá aqui, ó. Xilema. Para fora vai formar quem? O floema. Detalhe. Floema o quê? Secundário. Não vão esquecer disso. Beleza? E depois é que se forma o felogênio aqui nessa imagem 3, ó. Depois é que se forma o felogênio. E o felogênio vai formar para fora quem? A gente lembra? O suba e para dentro a feloderma. Bem simples, galerinha. Não tem bicho de sete cabeças aqui não.
Essa é a estrutura secundária de uma raiz, a anatomia dessa raiz. Para quem está se perguntando, o que é isso? Isso aqui são pelos absorventes. Essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Parte de pelos absorventes, dos tricomas. Essa daí é a estrutura secundária de uma raiz. Agora a gente vai estudar sobre os tipos de raízes, beleza? Quais os tipos de raízes estudados? Pessoal, é o seguinte, as raízes, todo mundo quando fala em raiz já diz o seguinte, raiz eu já sei, raiz é a parte que é responsável por quê? Por fixação da planta no solo, beleza. Só que também existem raízes aéreas, certo? Então, quais são os tipos de raiz que você vai encontrar? Nós temos raízes subterrâneas, está dizendo aquela que fica do solo, né, no interior do solo. Nós temos as raízes aéreas, aquela que fica do solo para cima. E nós temos as raízes que a gente chama de raízes aquáticas. São 3 grandes grupos de raízes, beleza? Então, está aqui ó, os tipos de raízes subterrâneas, a princípio. Existem praticamente 2 tipos de raiz. Qual é a raiz? A raiz axial seria essa raiz axial. Essa raiz axial é muito fácil de você entender. A raiz axial, você tem aqui uma parte, um eixo principal descendo, e desse eixo principal você tem raízes que a gente chama de raízes aqui, ó, laterais, entendeu? Essa é a parte de raiz axial. Qual é a outra raiz que a gente chama, Carlinhos? A raiz fasciculada. O que significa essa raiz? É onde você não encontra só um eixo. É impossível você determinar o eixo principal dela aqui, ó. Mas tem o quê, ó? Vários tipos de eixos aqui, ó. Tá vendo? Não tem o eixo principal. Então, ou é raiz axial ou é raiz fasciculada. Só que existem as raízes que armazenam substâncias nutritivas. Quem é essa raiz? É a chamada raiz tuberosa, beleza? Detalhe, essa raiz tuberosa, ela pode ser uma raiz axial e também pode ser uma raiz fasciculada. Oxente, agora piorou tudo. Exatamente, a raiz tuberosa, voltando, vem cá. A raiz tuberosa, essa daqui, certo? Ela pode ser axial e pode ser também fasciculada, certo? Quando é que ela vai ser uma raiz tuberosa axial? Um exemplo básico aqui é a cenoura. A cenoura ela cresce e você observa um eixo principal, certo? Diferentemente de que da mandioca. Da mandioca você observa que ela tem várias raízes. Você não tem só um eixo principal, certo? É como se viesse aqui e se ramificasse, certo? Então, nesse caso específico aqui é o tipo de raiz que é chamado de axial e aqui é o tipo de raiz que é chamado de fasciculada. Como armazena substância nutritiva, aí ela vai ser também chamada de raiz tuberosa. Entendida aqui? Raízes subterrâneas são aquelas que ficam para baixo do solo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre raízes aéreas. O que são essas raízes aéreas? Na realidade, pessoal, esse tipo de raiz aqui é uma raiz subterrânea. Aí, por que essa determinação aérea? Porque geralmente são plantas que precisam de uma adaptação extra, certo? Além do principal, que é absorção de água e sais minerais e justamente a questão da fixação. Então, elas precisam de algumas coisinhas extras, como, por exemplo, a raiz tabular. Isso é fácil. Não vá pensando que é difícil, não, que é fácil. Adotem mecanismos de memorização, aqui fica fácil para vocês. Aqui é a raiz tabular. Que raiz tabular? O próprio nome já está dizendo, tábua. Elas formam verdadeiras tábuas, logicamente, de plantas de grande porte, certo? Plantas de grande porte, elas formam geralmente espécie de tábuas saindo do solo. Essa é a raiz tabular. A raiz cintura, o que seria essa raiz cintura? São típicos de plantas epífitas, aquelas plantas que têm que ficar apoiadas sobre outras plantas, certo? Detalhe, nós temos a raiz cintura e a raiz estrangulante. Cuidado para você não confundir. A cintura não, ela só serve de apoio. A estrangulante, na realidade, ela pode até matar as outras plantas. Eu falo já um pouquinho dela, certo? Tipo de plantas epífitas. Aqui nós temos as raízes respiratórias. Quem são essas raízes respiratórias? A raiz ela está lá no solo, geralmente típico aqui de manguezais, por exemplo, onde ela está lá encharcado e existe uma certa dificuldade de trocas gasosas. Então, o que a raiz faz? Ela, visando trocas gasosas, ela vai e solta uma parte delas, né, saindo do solo. Essas partes são chamadas de pneumatóforos. E as estruturas, os orifícios por onde existem essas trocas, são chamados de pneumatóides. Então, raiz tabular, respiratória e cintura. Próxima raiz
A raiz que é chamada de raiz suporte ou escora. O que é que acontece? Parte do caule, aí ó, elas vão partir diretamente do caule, e ela não tem como se fosse uma espécie de chegou aqui o solo, ela não é assim. Ela é basicamente isso, ela parte do caule, certo? Para ir para o solo. Então essas raízes são chamadas raízes escoras ou raízes suporte, certo? Posteriormente a essas raízes nós temos o que? As raízes sugadoras. Quem são essas raízes sugadoras? Né? São essas daqui, ó. Presta atenção, pessoal, bem simples, que as raízes sugadoras, elas também são chamadas de austórios, beleza? Tá aqui, ó. Observa que ela é fininha, ó. Existem dois tipos. É comum você ver muito em questões de vestibulares falando da erva do passarinho e do cipó chumbo, beleza? Então são dois tipos de raízes sugadoras de austórios. Na realidade, elas são parasitas. Por que parasitas, pessoal? Porque lembra que a gente... Ó, olha a sequência, a gente já está pegando novamente o que a gente falou anteriormente nas aulas, né? A gente falou de xilema e de floema. O xilema, tu tem que entender que o xilema, ele conduz seiva bruta, água e sais minerais. E o floema, que é mais periférico, ele conduz seiva elaborada. Já a seivinha pronta. Então, simples. Se a planta ela for atuar sobre o xilema, ela vai ser chamada hemiparasita. É como se fosse parasita parcial. Porque ela vai pegar a seiva bruta para poder fazer a fotossíntese. Agora, se a planta, se a raiz, na realidade, ela for uma raiz que vai diretamente no floema, aí ela é uma parasita total. Ela é conhecida como holoparasita. Beleza? Nesse caso aqui, nós temos dois tipos de plantas. Uma que é chamada de erva do passarinho, que é hemiparasita, porque parasita diretamente o xilema. E a outra é chamada de cipó chumbo, que é holoparasita. Parasita diretamente o quê? O floema. Beleza? Nós temos as raízes agora grampiforme. Que tipo de raiz seria essa? Grampiforme, como o próprio nome já está dizendo, funciona como espécie de prisilhas, certo? São prisilhas que vivem, como é que eu posso dizer? A gente falou das raízes cintura. A raiz cintura, ela envolve todinha na planta, plantas epífitas. Essas daqui são plantas, geralmente plantas trepadeiras, né? Só que elas fazem essa parte aí de trepando, entre aspas, através de prisilhas. Quem são essas prisilhas? São essas estruturas aqui, ó, certo? Ó, das plantas, ó, aqui, ó. Aí você vai dizer, Carlinhos, já tô ligado. É aquele que a gente encontra lá no maracujá. De jeito nenhum. No maracujá você vai encontrar gavinhas, que é bem parecidinho com isso aqui, só que gavinha na realidade é o quê? É uma adaptação da folha. Não é isso aqui. Isso aqui é um tipo de raiz, certo? Grampiforme. Outro tipo de raiz que eu até falei para você não confundir, é a raiz o quê? Estrangulante. Se você observar essa raiz aqui estrangulante, você vai ver, meu amigo, ó, que ela está aqui, ó, estrangulando a planta. Ela aperta tanto a planta que ela pode obstruir os vasos condutores dessa planta, matando. Beleza? Um exemplo é o quê? Um famoso cipó mata-pau, raiz estrangulante. E aqui nós temos, por último, as raízes aquáticas, galera. O que é que eu posso falar sobre as raízes aquáticas? Sobre as raízes aquáticas, você pode falar que elas têm uma coifa bem desenvolvida. Onde é que você vai encontrar? Olha aqui, voltando. A coifa, ó, bem desenvolvida. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó aqui, ó. Coifa bem desenvolvida. Carlinhos, por que essas raízes aquáticas elas têm a coifa bem desenvolvida? Porque ela não tem atrito com o solo, meu camarada. Então não precisa ter essa coifa desenvolvida. Na realidade ela não vai ter esse atrito nenhum, tá entendendo? Então essas plantas essas raízes aquáticas são um tipo de plantas, né, que a gente sabe que tem células que acumulam aquela parte lá de ar, né, para poder flutuar. É importante salientar que lá na raiz, né, pessoal, você vai encontrar o quê? Você não vai encontrar cloroplastos, e sim plastos de reserva, que são chamados de leucoplastos, porque os cloroplastos estão voltados para a fotossíntese, não é isso? Outro detalhe, na epiderme das raízes você não vai encontrar estômatos. Por que, meu amor, você não vai encontrar estômatos? Porque os estômatos estão voltados a trocas gasosas. A planta vai trocar gás lá no interior do solo, certo? Não, tem esse detalhe na raiz, né? Então, mostrando aqui para vocês, eu trouxe só uma questãozinha para você ver como é que vem
né? Como é que vem abordando isso que a gente falou agora nas questões aqui, galera? Ó, nas regiões dos manguezais, é comum encontrar raízes que crescem verticalmente para o solo e vão atingir o nível da maré alta. Elas desenvolvem estruturas para permitir a vida nesses locais e se relacionam com, voltando aqui, é o que, ó? Raízes que crescem verticalmente do solo e vão atingir o nível da maré alta. Elas desenvolvem estruturas. Epa, aqui ó, a parte principal, manguezais. Pronto, acabou-se. Onde é que eu vou encontrar? Se a raiz ela vai estar lá nos manguezais, é para quê, meu amor? É para flutuar? Não, não é para flutuar. Ah, já sei, é para acumular reserva nutritiva. Também não vai ser. É para fixar a folha? De maneira nenhuma, falei para vocês. Aproveitamento do sal marinho? Porra, bicho, não é. Então vai ser o quê, ó? Trocas gasosas. Acertou aqui, ó. Trocas gasosas. Beleza, pessoal. Essa é a primeira parte. Não se assustem. Vamos estudando essa primeira parte aqui. Trouxe alguns exercícios aqui para vocês aí. Ó. Vocês vão fazer os exercícios. Notem que a gente só viu raiz hoje, certo? Próxima aula a gente vai dar uma aceleradazinha. Então, para hoje eu estou deixando o que para vocês aqui? Estou deixando essa parte aqui, ó, esses exercícios, 4 questõezinhas. Quais são essas 4 questõezinhas aqui, ó? Nós temos caderno de atividades, páginas 13, 14 e 15, as questões 20, 21, 22 e 30, certo? E para a próxima aula, o que é que eu quero que vocês façam? Para a próxima aula, eu quero que vocês deem uma olhada lá na parte que fala de caule e que fala de folha. Se possível, já dá uma analisadazinha mais na frente, para a gente chegar aqui e falar e você estar, ó, por dentro. Valeu e até a próxima.